Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na nossa vida. Vamos meditar no texto da Palavra de Deus, livro de Jonas, capítulo 1. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A outra tradução da minha Bíblia diz assim: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que é Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. A minha presença. Jonas, Ioná. Ioná significa Jonas. Jonas é o seu nome. Jonas significa pombo. Significa pombo. Qual foi a atitude? O que Deus falou com Jonas? Levanta-te e vai para onde? Vai para Nínive. O que você vai falar para ela? Prega contra ela, que a sua malícia subiu até mim. A maldade daquela gente chegou até a minha presença. A maldade deles chegou até a minha presença. Vá lá, Jonas, e fala para eles. Prega contra eles. Leve uma mensagem de juízo para eles. Aí Jonas, Deus fica esperando um retorno de Jonas, um feedback, né? Feedback significa retorno. Deus fica esperando o retorno de Jonas. Jonas simplesmente, ele se levanta assim. Mas ele se levanta, mas não para ir à cidade de Nínive. Mas se levanta para tomar uma direção contrária. Ele se levanta para fugir. Primeiro ele foge. Depois ele desce para Jope. Aí ele entra no navio. Pagou a sua passagem. E só foi descendo. Eu podia dizer aqui no versículo 3, as 5 descidas de Jonas. Ele desce 5 vezes. Observe. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Vou fazer uma pergunta. Tem como alguém fugir da presença de Deus? Não adianta fugir. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus já havia advertido Pedro. Pedro. Ó, Pedro, o galo vai cantar 3 vezes. E 3 vezes você vai me negar. Não, Senhor, não, Senhor. Isso não vai acontecer, não, Senhor. Se existe uma coisa que Deus trabalha, é com a presciência. Deus sabe todos os fatos que vai acontecer, mesmo antes dele acontecer. Deus conhece todas as atitudes sua e minha antes de você fazer. E não adianta querer enganar Deus, não. Um casal que enganou Deus, Ananias e Safira, combinaram em casa e foram com aquela cara mais descarada, lavada para o culto da noite. Mas o Espírito de Deus falou com Pedro, revelou para Pedro. Deus vê tudo aquilo antes de nós pensarmos. Ele conhece tudo nosso. É por isso que Davi, no Salmo 139, ele pede ao Senhor para vasculhar ele por dentro. Senhor, me sonda. Tá? Vê se tiver alguma coisa na minha vida, algum caminho mau, Senhor, por favor, tira e guia-me pelo caminho reto. Senhor, não deixa eu andar pelo caminho mau, mas eu quero andar no caminho reto. O caminho mau não, mas o reto. O versículo 2 diz que Jonas toma uma atitude completamente diferente e contrária daquela que Deus deu para ele. Jonas tem a sua própria decisão, a sua decisão própria de fazer o contrário daquilo que Deus falou para ele.
Ele vai na contramão de Deus. Quantas pessoas que estão indo na contramão de Deus. Mas por que Jonas tem essa atitude de não ir para Nínive e mais ir para Tarsis? E depois ir para Jope? Por que Jonas andou ao contrário? Jonas conhecia a tradição daquele povo. Jonas conhecia a história daquele povo. Sabiam que ele era um povo bárbaro, cruel, que vazava os olhos das pessoas, arrancava a pele, largava só o osso puro. Jonas conhecia a história deles. Jonas conhecia. E por conhecer a história deles, talvez ele deve ter falado assim, eu vou pregar naquela cidade, daqueles malucos lá, que mata as pessoas sem dó, sem pena, eu vou para lá, não vou para lá nada, eu vou ao contrário. Eu vou para outra banda, eu vou para outro lugar, lá não vou não. Jonas tomou a decisão dele e desobedeceu a ordem de Deus. Muitas das vezes, é por isso que Isaías 55 diz bem claro, os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Não adianta. Ele toma uma decisão contrária e vai para outra banda. Aí Isaías 40, 22, diz que Deus está sentado lá em cima no globo da terra. Diz que Deus lá contempla os homens, ele enxerga os homens como gafanhoto. Deus começou a observar Jonas. Eu creio que Deus deve ter falado assim, vamos ver para onde que esse camarada vai. Eu mandei esse camarada ir lá para Nínive, uma cidade que foi fundada por Nimrod, o caçador. Está lá no livro de Gênesis, foi ele que fundou. Deus deve ter falado assim, vamos ver para onde que esse camarada vai. Eu dei uma ordem para ele ir para cá, mas esse camarada está indo para lá, ó. Eu falei para esse camarada ir para a direita, esse camarada está indo para a esquerda. Eu não mandei ele para a esquerda, eu mandei ele para a direita. Eu mandei ele para Nínive, não mandei ele para Jope. Por que esse camarada está indo para Jope? Qual é a intenção desse camarada? Diz a Bíblia no Salmo 139 que Deus conhece nós. Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. O Deus que estava lá em Nínive, vendo os pecados cruéis daquele povo, era o mesmo Deus que estava vendo Jonas indo para Jope. Era o mesmo. É o mesmo Deus que conhece os habitantes de Nínive, conhece os habitantes de Jope, de Tarsis, e conhece a cidade de Barra do Piraí. É o mesmo Deus, não adianta. O salmista diz que não adianta fugir dos olhos de Deus, da sua face. Não tem como. Não tem como. Se fizer um buraco lá no céu, Deus está. Se descer as partes mais baixas da terra, eis que tu ali estás. Para onde eu me irei do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua presença? A presença de Deus está em todo lugar. E Deus começou a observar Jonas. Ah, é, né? Quer dizer que eu dei uma ordem para o camarada ir para a direita, o camarada está indo para a esquerda. Tá, então peraí. Peraí que eu vou tratar com ele, vai ser agora. Deus deixou Jonas, Deus podia muito bem ter interrompido Jonas antes dele comprar a passagem e entrar no navio. Deus podia muito bem ter interrompido ele ali, parado ele ali. Mas Deus falou, peraí que eu vou mostrar para ele o grande poder e a minha soberania. Quem é que manda? Existe um ditado popular que diz assim, ó, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu não sou louco, nem maluco de desobedecer uma ordem de Deus. Eu vou cumprir. Eu tenho que ser executor das suas ordens. Se ele mandou, eu tenho que obedecer. O ditado, o dicionário do crente, o abecedário do crente é obedecer. Só que o medo levou Jonas a ir para outro lugar. Às vezes o medo de pregar em determinado lugar também faz a gente se acovardar, a se tornar rebelde, medroso, desobediente. Ah, não. Eu não vou pregar naquele bairro lá não, aquele bairro lá estão matando gente demais. Ah, não, eu não vou evangelizar ali não, o Senhor me perdoe, mas eu não vou evangelizar lá não, porque lá está matando. Ah, não, eu também não vou não.
Eu também não vou não, eu também não vou não, eu também não vou não. Eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, lendo meu jornal, assistindo Sessão da Tarde, vendo RJTV, assistindo meu filme, assistindo meu futebol. Eu não vou lá pregar não, pregar para aquela gente lá, eu não vou lá não. Eu não vou lá não. Eu não vou não. Eu vou visitar um tio, vou visitar um parente, vou sair para outro lugar. Vou pegar a família, vou para um lazer, vou para outro lugar. Eu pregar lá naquela cidade? Não, não vou não. O povo era bárbaro e matava sem pena. O povo de Nínive matava sem pena. Mas a ordem aqui era de Deus, não de Jonas. O querer que tinha que prevalecer aqui é o querer de Deus, não de Jonas. Jesus falou com os discípulos: verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos quando fizerem a minha vontade. E Jesus também falou sobre a renúncia. Todo aquele que não deixar pai, mãe, deixar tudo por amor de mim, não é inimigo de mim. Há muita gente preso na zona de conforto, não querendo deixar, em hipótese alguma, pela obra de Deus. Eu não. Sofrer por essa obra, não. Vou preservar minha vida, eu quero viver mais 100 anos. Não vai viver nada. Vai ver o quanto que Deus quiser. Jonas toma uma decisão. Então no versículo 3, tem 5 descidas de Jonas. 5 descidas de Jonas. Ele desceu 5 vezes. Só foi descendo. Aí Deus, eu vou ensinar uma lição para aquele camarada agora. Vou ensinar uma lição para Jonas agora. Vou mostrar para Jonas quem manda. Deus manda aqui, ó, um vento muito forte e uma grande tempestade. Uma grande tempestade, né? Uma grande tempestade. Ele mandou. Um vento e uma grande tempestade. Os marinheiros, quando eles pegam a sua embarcação e eles saem, ora, ele viu que estava bom para ele poder naufragar sobre as águas. As águas não estavam revolta, agitada. Trabalhei em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, durante 10 anos. Durante 10 anos. E todo mês de agosto, é o mês que nós estamos, costuma dar um vento lá, chamado vento sudoeste. Um vento muito forte. Todo mês de agosto, dá um vento muito forte em Mangaratiba, tá? Deixa aquelas águas agitadas. Quantas coisas eu vi lá. E um dia nós estávamos lá, no mês de agosto, exatamente, vento forte, onda bravia, numa barca, e eu estava num grupo chamado Igreja sobre as Águas. Eu era participante, integrante de um grupo chamado Igreja sobre as Águas, e nós fazíamos missões através do louvor. Através do louvor nós fazíamos missões. Nós cantávamos de manhã quando ia e final da tarde quando voltava também. E um dia pegamos um vento desse, lá no marzão de Mangaratiba, no mar aberto, começou a agitar e sacudiu o barquinho nosso. E o maestro, meu grande amigo, um abraço, meu amigo da cidade de Itaguaí, irmão Misael, e ele falou: gente, vamos cantar o hino da harpa 578. O mestre e o mar se revolta. Começamos a cantar. Nós vimos pessoas gritando de um lado, gritando do outro, com medo de morrer, pessoas apavoradas, atônitas. E começamos a clamar no meio daquela tempestade, daquele vento. Começamos a clamar através do louvor. Nosso louvor foi aceito por Deus lá em cima. Houve bonança, houve calmaria. O versículo 4 diz que versículo 5 diz que os marinheiros, tudo começou a ficar com medo. E cada um, dentro da sua religião, dentro da sua crença, começou a falar com o seu Deus em particular, para ele amenizar aquilo ali. E nós sabemos que esses antigos aí, eles tinham Deus da chuva, Deus do trovão, Deus da tempestade, Deus da terra, Deus de tudo. Começou cada um a pedir o seu Deus lá para amenizar aquele problema lá. Porque o navio, ele ia se romper, ia fazer que nem o Titanic, ia se romper e quebrasse.
Ia afundar e matar muita gente. Ia matar muita gente. A Bíblia não fala aqui quantas pessoas tinha aproximadamente naquele navio. Mas diz bem claro aqui que tinha cargas pesadas naquele navio. Mas mesmo aquelas cargas pesadas ainda não levaram aquele navio a pique. Mas o causador de tudo aquilo estava ali no meio deles. Aleluia. Jonas, quando viu aquela situação, as pessoas se desfazendo dos seus bens materiais, jogando fora. Pessoas apavoradas, correndo para um lado para o outro. O que é que Jonas faz? Jonas aproveita para descer mais uma vez. Ele agora desce lá para o fundo do navio e vai dormir tranquilamente, sossegadamente. Quantas pessoas estão dormindo e são causadores de grande tempestade e eles conseguem dormir? Quando vê o seu irmão, vendo que você foi o causador de grande tempestade na vida do seu irmão, você consegue dormir em paz e o seu irmão não. Sendo que você foi o causador daquele vento, daquela tempestade na vida dele. E você consegue dormir e o seu irmão não consegue dormir. Jonas dorme durante a tempestade, durante o vento, bem calmamente. Bem calmamente. Jonas ficou tranquilo. E o mestre do navio perguntou: o que você está fazendo aqui, o dorminhoco? O dorminhoco. Mas o mais engraçado é que o mestre do navio, ele sabia que Jonas era servo do Deus Altíssimo. Sabia. Irmão, não adianta a gente esconder não que a marca está em nós. Lembra de Pedro? Jesus falou com Pedro: Pedro, tu vai me negar 3 vezes e o galo vai cantar. Não, Senhor, eu não, Senhor. Não vou não. Aí Pedro está lá no pátio. Todo mundo lá no pátio, Pedro está lá no pátio. Daqui a pouco chega alguém e falou assim: ué, você não é um deles, estava com ele também? Você é um dos seguidores de Jesus. Não, eu não sou não. É assim. A tua fala te condena. O teu jeito te condena que você é um deles também. O seu jeito e a sua fala. Você fala como ele, anda como ele, se veste como ele. Tudo em você condena. Você é um deles. Não sou não. Quando prenderam Jesus, o galo cantou. E Jesus olhou para Pedro. Viu, Pedro? Eu te falei. Eu já tinha visto isso acontecer. Significa que Deus vê todos os fatos antes deles acontecerem. Será que Deus não viu Jonas fazer tudo aquilo? Viu. Viu. É por isso que a Bíblia fala que Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. O Salmo 139 diz que não adianta se esconder e fugir de Deus. Não tem como fugir. O mestre Navi, no versículo 6, fala: levanta-te, homem dormente. Clama ao seu Deus. Quem sabe ele se lembra de nós e não deixa nós morrer. Aí tiveram uma ideia. Espera aí. Só tem um jeito. Esse camarada é o causador desse vento, dessa tempestade, né? Já se desfizeram de tudo e nada aconteceu. Quem sabe nós, tirando esse peso morto daqui e lançando no mar, não vai acalmar. Só que antes de fizer isso aí, cada um jogou, lançou sorte. E a sorte caiu, sabe quem? Sobre Jonas. E foi exatamente. E a sorte caiu em cima de Jonas. E o versículo 8, esse queria falar: Jonas, já que a sorte caiu sobre você, então o culpado de toda essa tragédia aqui é você. Agora fala para nós. Por que veio tudo isso? Tudo isso veio sobre nós. O que você faz, Jonas? Qual é a ocupação tua? Você veio da onde? Está indo para onde? Você serve a qual povo? Aí ele começa a dizer no versículo 9: eu sou hebreu,
Eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aqueles homens se encheram de medo, de temor, e disseram: por que você fez isso? Pois sabiam que fugia diante da face do Senhor, porque ele já tinha declarado: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o Senhor se elevava e engrossava cada vez mais ia aumentando o vento e a tempestade, e não ia cessar de jeito nenhum. Jonas teve uma ideia: levantai-me e lançai ao mar. Se Jonas pula no mar, seria suicídio. Seria suicídio. Mas julgando Jonas ao mar, não. Jonas foi inteligente. Ele falou: ó, vocês me levantam, me jogam no mar e o mar vai se aquietar. Porque eu sou o causador. Jonas assume a culpa dizendo: ó, eu sou o causador de tudo isso. É por minha causa que tudo isso veio. Jonas reconhece aqui o seu estado pecaminoso, seu estado de desobediência. Ó, 5 coisas importantes aqui, tem um diagrama de Jonas. Primeiro, a repreensão ao profeta, a queixa do profeta, um profeta arrependido, um profeta obediente, o livramento do profeta, a oração do profeta, o juízo sobre o profeta, profeta desobediente. É um diagrama. O nome Jonas significa pombo. E ele é chamado de Ioná. Ioná ou Jonas. Ioná ou Jonas. Um pombo. Um pombo. Então, Deus queria que Jonas fosse para um lugar e ele foi para outro. Então, o tema para essa mensagem: andando na contramão de Deus. Cuidado para você não andar na contramão de Deus. Se Deus te mandou ir para a direita, vai para a direita, não vai para a esquerda, não. Não vai, não. Vai para onde Deus te mandou. Vai para onde Ele te mandou. Vai para onde te mandou. E não para onde você quer ir. Ele não queria ir. Tá? Ele não queria ir pregar para aquele povo maldoso. Muitas das vezes, Deus também observa nossas maldades, Deus observa a nossa desobediência. Ele conhece as nossas maldades, conhece a nossa desobediência, conhece a nossa obediência. Deus conhece tudo. Não tem como se esconder ou correr de Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, eles disseram, versículo 13: entretanto os homens remavam esforçando para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra ele. Quanto mais eles tentavam se aproximar da terra, para poder descer todo mundo e ninguém morrer, mais o vento e a onda se levantavam contra ele. E eles começam a lembrar de Deus, aqueles homens começam a lembrar de Deus: ah, Senhor, não deixa nós morrer ou perecer por causa desse homem não, Senhor. Não deixa não, Senhor. Deixa não. Eles começaram a clamar a Deus, que é o versículo 15. 14 e 15. Então eles tomaram atitude, lançaram Jonas. Versículo 16. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram um voto. Deparou-se, pois, aí vem aqui ó, a última descida de Jonas, a 5ª descida de Jonas, que é o versículo 17. Aí Deus falou: agora, Jonas, vou te mostrar mais uma lição. Quem sabe você muda de ideia. Existem lições que Deus muitas das vezes está mostrando para nós, para ver se nós mudamos de ideia. Não ficamos irredutíveis com nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com nossos atos. Deus, agora eu te mostro a última lição. Então é a 5ª descida de Jonas, que é o versículo 17. É a 5ª descida. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe
para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas de um grande peixe. Mesmo na desobediência, Deus ainda estava poupando Jonas. Mesmo na desobediência de Jonas, Deus ainda estava poupando Jonas. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito com Jonas, através de Jonas, para a cidade de Nínive. Aleluia. Aí, no capítulo 2, lá, as entranhas do grande peixe, 3 dias e 3 noites, Jonas orou ao Senhor. Ou seja, Jonas se arrepende da sua desobediência. Jonas conhece a sua fragilidade, conhece o seu erro, conhece o seu pecado, conhece a soberania de Deus e o seu poder e resolve obedecer. É por isso que diz a Bíblia, obedecer é melhor do que sacrificar. Ele resolve obedecer, que é o capítulo 2. Faz uma oração. E Deus viu e ouviu a oração de Jonas e deu ordem àquele grande peixe. Agora você livre Jonas. Deixa Jonas sair agora, porque ele já aprendeu a lição. Às vezes, nós precisamos aprender as lições que vêm nas nossas vidas. Aprender com nossos erros, com as nossas atitudes, que o melhor caminho é obedecer. Porque Deus tinha um propósito para aquela cidade. Isaías 55 diz bem claro, os meus pensamentos não são seus, os vossos. Os meus caminhos também não são. Os meus são mais altos que os vossos. O mesmo Deus que enxergou a malícia e a maldade daquele povo de Nínive, também enxergou a desobediência de Jonas. E também enxergou o arrependimento de Jonas. E viu que Jonas tinha passado por uma grande lição e agora estava preparado para ir. Ele passou por uma grande lição e agora estava preparado para ir. Agora, Jonas, será que você vai depois de todas essas lições? Ei, missionário, missionária, pregador, pregadora. Será que agora você vai fazer a obra de Deus depois de todas essas lições que você passou? Ou vai continuar na sua zona de conforto, achando que a sua zona de conforto é melhor do que padecer pela obra de Deus? Aleluia. Aleluia. A decisão é sua. Só quem pode tomar a decisão certa e correta é você. Eu não posso falar por você. Eu não posso tomar atitude por você. Mas é você que decide. Você vai ou não. Se você vai ou não. A ordem foi dada para você. Deus não repassa a ordem para outros. Deus não delega para os outros aquilo que Ele delegou para você. Ele deu a tarefa para você. Então não repassa a tarefa para os outros. Mas obedece. Cumpra o teu chamado. Cumpre a ordem que Deus te deu. Cumpre a vocação pela qual você foi chamado. Cumpre o teu ministério perfeitamente. Vá fazer a obra de Deus. Não importa onde seja. Porque quem garante é aquele que tem poder para te dar livramento e para te dar vitória. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.